cargo e ter necessariamente esse direito, significa que eu estou violando o princípio da isonomia se não for me dado. E aí o juiz, analisando isso, falou: olha, faz sentido. Por que você está exercendo a mesma função, a mesma atividade, a mesma tarefa do seu colega de lado? Ele está recebendo R$3.500 e você está recebendo R$1.500. Não tem lógica. E aí, então, o tribunal reconheceu essa tese e deu um pouquinho a mais. Aí, só para fazer um parênteses, a AGU veio falando até que foi um julgamento extrapetita, que não poderia dar, mas passou, tá? O que aconteceu? Ele não só reconheceu o enquadramento no plano de carreira no Poder Executivo, no PGPE, no plano de cargos e salários, mas ele deu reconhecimento do tempo de serviço exatamente porque não foi uma readmissão, uma reintegração, na verdade só simplesmente anulou-se um ano anterior e por isso vocês têm que ter o reconhecimento do tempo de serviço para levar para a aposentadoria. Porque senão é melhor estudar, fazer um concurso novo, porque senão vocês vão ficar mais 30 anos aí para poder aposentar. Ou se não, sair da expulsória, né? Não dá. Então ele falou: reconhece-se também o tempo de serviço desses servidores, que são servidores, de fato. Quando a Lei 8.112 surgiu em 90, não fez nenhuma distinção e disse: todos aqueles que estão enquadrados e que fazem parte da administração pública direta, indireta, autárquica fundacional, diretamente ligada aos poderes da União, terão automaticamente seus regimes alterados por um regime jurídico único, que surgiu, senhores, em 1988, no artigo 37 da Constituição, que fala exatamente do serviço público. O que acontece? Dentro desse processo, reconhecendo então o enquadramento no plano de carreira, do tempo de serviço e de todos os direitos estendidos aos demais servidores que estão à luz da Lei 8.112, e ele fala então que a anistia, na verdade, é um perdão claro e objetivo, ele delimitou uma pequena situação para os servidores que fariam jus a esse chamado então de enquadramento. A pessoa teria que estar 5 anos continuados antes da promulgação da Constituição. Segundo os desembargadores, eu vou ler para vocês, vou mostrar para vocês necessariamente, quando surgiu o ADCT, os atos de disposições constitucionais transitórias, que era exatamente do processo constituinte. O que é o processo constituinte? É o processo que precede a Constituição Federal em 88. Ele disse: todo mundo ali vai ter direito à estabilidade. Essa estabilidade é conferida, é dada exatamente para esses servidores, sejam empregados públicos, não empregados, ou seja, todo mundo que estejam 5 anos continuados ali. Criou-se então o artigo 37 para a publicação da Constituição Federal. Em 90 veio a Lei 8.112, apenas para quê? Para confirmar essa Constituição Federal, necessariamente, e começar a enquadrar todo mundo no regime jurídico único. Só que aí veio o nosso colega Collor e falou: olha, não dá para eu poder colocar esse bolo todo nesse meio. Vamos demitir então, e eu consigo efetivamente criar uma nova ordem jurídica sobre o argumento dos marajás e assim vai. Então os desembargadores colocaram um limitador: só tem direito a essa isonomia com a consequente integração do plano de carreira e com a consequente reconhecimento do tempo de serviço dos demais direitos aquele servidor que necessariamente fazia 5 anos continuados, porque ele tem o direito a chamada estabilidade. E por isso sim ele não poderia, em hipótese alguma, ser demitido. Foi pro STJ e pro STF que a AGU recorreu e não concordou, é óbvio, ela não ia concordar. No STJ, o advogado-geral da União lançou de manusear o recurso, teve o chamado não conhecimento, ele não passou. Subiu ao STF agora, e a ministra Carmen Lúcia, muito feliz, uma decisão democrática, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês que não vai fazer nenhuma diferença na nossa ação de regime jurídico, que eu vou falar daqui a pouco. Ela simplesmente também não conhece do recurso da União, e por isso é uma decisão monocrática, porque senão ela teria que enviar para o plenário ou para os pares para poder julgar. Ao não conhecer, porque ela fala que faltou uma coisinha jurídica chamada pré-questionamento lá atrás, ela fala: olha, eu não posso nem ler a matéria do seu recurso, não vou nem entrar no mérito, eu vou só falar: não conheço,
tem todo o sentido que os desembargadores lá no TRF estão dizendo. Se nós estamos falando de anistia, Lei 8878, que foi criada especificamente para isso, se nós estamos falando em estabilidade, se nós estamos falando em perdão completo do que aconteceu, se nós estamos falando de uma transformação automática na Lei 8.112 e mais, se nós estamos falando na violação do princípio da isonomia, que é da igualdade, por que não deferir para eles? Ela confirma a decisão e fala: foi muito bem fundamentada a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concedeu a chamada segurança, que é o mandado de segurança que eles solicitaram, para necessariamente determinar que esses servidores, e aí já chamados de servidores, e não mais empregados, façam jus ao direito à estabilidade, a reconhecimento de tempo de serviço, e enquadramento no regime jurídico. Eu só vou mostrar para vocês, porque essa decisão dela, ela fala muito mais. E é importante para eu falar para vocês o que nós podemos fazer. Isso aqui é exatamente a decisão do segundo grau. Eu vou abrir um outro parênteses no nome do. Eu ouvi muito questionamento das pessoas falando: Max, essa decisão é monocrática da ministra, não serve para nada. Nós temos que esperar especificamente essa decisão transitar em julgado e finalizar para a gente poder pedir alguma coisa nesse sentido. Aí fui eu, escritor, pensar com nossos volumes para ver se tinha razão nisso, porque realmente fazia fundamento. E aí o que acontece? Tá, é uma decisão monocrática, mas eu tinha que ir atrás do processo principal para saber o que tinha sido discutido lá. E eu fui atrás desse processo, eu cheguei lá no gabinete da ministra Carmen Lúcia, despachei com ela, solicitei autorização como advogado para poder ter acesso ao processo. E aí me deparei com a decisão do Tribunal Regional Federal, que necessariamente falava de todos os nossos direitos, e aí abriu exatamente a nossa possibilidade de solicitar um enquadramento no plano de carreira, um enquadramento no cargo de salários, um enquadramento necessariamente no regime jurídico único. Me tranquilizou. Então nós não estamos falando mais de uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia. Nós estamos falando, na verdade, de uma jurisprudência sedimentada, de certa forma, de uma decisão totalmente sedimentada do próprio tribunal. Fala o seguinte: o impetrante deste mandado de segurança não pode ser enquadrado como estatutário, porque, como diz o nome acima das vezes, essa providência depende da existência de cargos públicos e de prévio concurso público. Então, a solução para o caso deve ser a mesma aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. E o entrante deve ser enquadrado no plano de carreira na qualidade de seletista. Olha aqui o que ele fala, que ele vai falar depois. Na qualidade de seletista, tendo direito à designação do emprego. Deve ser localizado no primeiro padrão da classe inicial, de categoria funcional, cujas atribuições guardem correlação com as dos empregos ocupados. Será posicionado em um padrão para cada 18 meses de efetivo exercício. E a remuneração deve ser igual aos que desempenham as mesmas funções no âmbito do Ministério da Agricultura. Em razão da anistia, por tempo de serviço anterior prestado na empresa pública deve ser considerado para efeitos previdenciários de aposentadoria. Deixa eu fazer agora uma pausa. Então, tendo ali brevemente, ele deu o quê? Ele deu reconhecimento do tempo de aposentadoria, coisa que nós não conseguimos até hoje, efetivamente. Ou seja, já temos uma decisão sedimentada que nos dá essa razão, mas ele deu um enquadramento no plano de carreira, mas não deu o retorno como estatutário, perfeito? Só que ele faz uma ressalva, ele faz uma adenda, ele vai mudar isso lá na frente, ele coloca a justificativa. Quando ele começa a transcrever exatamente o que vem ocorrendo, ele diz: essa situação, entretanto, impede o gozo de uma série de benefícios funcionais, tais como a indefinição de regime jurídico, a ausência de uma designação específica de seus cargos, a progressão funcional e remuneração condigna com o tempo de serviço prestado. Tá? Em suas informações, a autoridade adequada alegou ter provido a lotação de qualquer sorte, como o Instituto da Anistia apaga todos os efeitos do ato de demissão, estabelecendo de forma idêntica a situação anterior, devem, por consequência, ser os impetrantes, por ocasião da readmissão, posicionados no serviço público
regidos pelo regime jurídico único, adquirindo assim todas as vantagens e prerrogativas funcionais. Deve-se assim considerar, nesse contexto, vejamos, ele vem falando por quê, e aí ele finaliza o ponto dele dizendo: ante o exposto, conceda segurança na forma requerida, determinando a autoridade coadora a inclusão dos impetrantes, aonde? No regime jurídico único, com as consequentes vantagens aos cargos servidores públicos federais. Ou seja, tudo aquilo que nós queríamos e tudo aquilo que a gente vem falando, que a anistia na verdade é um ato de perdão, foi reconhecido efetivamente. Tudo aquilo que a gente tinha, que a gente sempre alegou, teve, graças a Deus, um tribunal e um colegiado de juízes que entendeu o que é anistia. Eles efetivamente entenderam a diferença da situação de vocês e começaram a consertar essa situação a partir de hoje, a partir de agora. A ministra Carmenhos, então, quando ela necessariamente peca na sua decisão, ela só confirma isso que eu mostrei para vocês. O que o tribunal necessariamente reconhece e aplica. Ou seja, vale sim essa decisão dela, porque ela só está apenas confirmando uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, que entrou no meio da ação e reconheceu que vocês têm direito a um direito completo e irrestrito ao regime jurídico. A partir desse momento, então, nós começamos a fazer uma ação para enquadrar todo mundo exatamente nesse regime jurídico, que houve esse rebuliço, né, a nível do Brasil e tudo mais. Só que veja, nós não podemos pedir necessariamente um enquadramento direto. O que nós fizemos então? Vamos fazer mandado de segurança, vamos fazer ação ordinária, isso não importa. O mandado de segurança, a diferença dele é uma: você tem que ter todas as provas pré-constituídas, no qual o juiz, numa assentada rápida, ou seja, ele vai sentar rapidamente, um breve resumo, vai analisar nossos documentos, vai falar, conceda segurança, vai lá, vai usufruir do seu direito. A diferença da ação ordinária, ação de conhecimento, é que ela cabe mais provas no processo, a gente pode colocar provas testemunhais, inclusive. Então, lá no escritório, nós fizemos uma primeira análise, em que pede chamar a ação de mandado de segurança, nós temos que fazer uma ação de conhecimento, porque cabe mais prova e a gente consegue comprovar ainda mais por meio de documento o que está acontecendo. E resolvemos então fazer uma ação para dar direito aos anistiados a usufruir, senhores, necessariamente do plano de cargos, ou seja, do PGBE, do plano de carreira do Poder Executivo, e dá razão para o juiz para ele escolher especificamente todos os demais direitos. E com isso, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Com isso, senhores, fazer uma ação de conhecimento, solicitando para o juiz exatamente aquilo que eu falei anteriormente, aquilo que eu falei no comecinho. Excelência, diante dessas irregularidades, eu vou demonstrar para você, em específico, que todos esses servidores, que hoje não são empregados públicos, nós vamos mudar essa palavrinha da boca de vocês, que vocês são servidores, e eu vou entrar no topo de cada órgão aqui, tá? Esses servidores simplesmente estão trabalhando numa situação completamente irregular. E eu preciso da sua ajuda para poder aplicar isso aqui, que está escrito na Constituição Federal, onde todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de raça, sexo ou cor. A partir disso, aí sim eu vou começar a enquadrar cada caso. O meu pedido principal é: eu quero esse direito para garantir um outro direito. Que direito que é esse? A me dar exatamente o direito de participar do plano de carreira específico, seja da AGU, seja do órgão do qual você retornou, a participar do PGBE, até as progressões funcionais, e não mais ser seletista daqueles que efetivamente voltaram no órgão. Então, esse, senhores, é o fundamento primordial constitucional que vai bater lá no Supremo Tribunal Federal, entendeu?
viés aqui. A partir disso, delimitando, e vamos delimitar então os direitos dos senhores para saber, quem se enquadra na primeira situação que ele fala, 5 anos continuados, porque ele me colocou exatamente um freio. Mas aí no escritório, mais uma vez pesquisando, analisando, eles perguntam, e essa resposta é muito simples. Aquele que não tem 5 anos continuados, mas ele também não era de serviço público? E mais, na Constituição de 67, não existia, categoricamente falando, textualmente falando, empresa da administração pública indireta. Simplesmente existia administração pública o quê? Direta. Não tinha no texto constitucional. Não é verdade? Exatamente. Ou seja, não tinha nenhuma previsão. Só que vocês também não trabalhavam naquela época no órgão público. Eu lhes pergunto, também não fere o princípio da isonomia? Da mesma forma? Então, senhores, a primeira pergunta e a primeira resposta é: e se eu não fizer parte, então, desses 5 anos continuados? Fique tranquilo, tem o mesmo direito, porque necessariamente vocês participavam de uma administração que era vinculada a algum poder, não sei qual ele é, só que tem os mesmíssimos direitos, porque ter 5 anos continuados ou não fez diferença em 1990. Fez? Nenhuma. Todo mundo foi demitido do mesmo jeito. Então, lá no escritório, quando vocês, por exemplo, chegarem a me ligar ou falar comigo, nós estamos delimitando. Vamos pegar lá na carteira de trabalho, por exemplo, para saber a data de entrada dentro do serviço público, para falar: olha, excelência, esse aqui é um caso daqueles que não estão enquadrados aos 5 anos continuados. Porém, contudo, entretanto, todavia, viola o princípio da isonomia, de igualdade, não dar a ele o mesmo direito, e aí vem as argumentações com base nas constituições anteriores, e assim vai. Perfeito? Então, senhores, nós, aqueles que fazem parte dos 5 anos continuados e não fazem parte dos 5 anos continuados, têm os mesmíssimos direitos. Perfeito? Não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Mas agora nós temos a terceira situação. Daqueles que retornaram especificamente para um órgão da administração pública direta e para aqueles que retornaram para uma empresa pública, para uma sociedade economista, ou seja, que não retornaram para a administração direta. Aí é que começa a vir a diferença. E aí, para isso que eu estou aqui, inclusive, para eu delimitar com vocês aquilo que nós vamos poder fazer